Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou demonstrar o cadastro de clientes, tá? O cadastro de cliente é muito importante dentro do sistema e dentro da sua empresa. Porque, por exemplo, quando você vai lançar uma venda, você especifica para quem você está vendendo, né? Para qual cliente você está vendendo. Então, no sistema você vai ter cadastrado seus clientes do varejo, se for o caso, seus clientes do atacado, se for o caso, e seus clientes consignatários, se você trabalha com consignações, tá bom? Tem dois caminhos para estar cadastrando o cliente. Bom, primeiro é que cadastro pessoas e o outro caminho é cadastro mais clientes, tá? No vídeo que a gente fala, nesse canal tem um vídeo que fala somente de cadastro de pessoas, a gente explica detalhadamente e a gente fala um pouco por que tem duas opções. Mas basicamente, aqui quando eu vou em cadastro de pessoas, eu posso cadastrar qualquer tipo de pessoa, ou seja, eu posso cadastrar um usuário, um funcionário, um fornecedor, um vendedor, tá? Quando eu venho aqui, eu cadastro cliente, ou funcionário, ou vendedor, ou fornecedor separadamente, tá bom? Por que tem isso? Porque às vezes você está criando um usuário e você quer definir que ele somente pode acessar cadastro de cliente. Então você não poderia permitir que ele acesse pessoas, senão ele poderia cadastrar o tipo de pessoa que ele quisesse. Então você define que ele somente pode cadastrar clientes, tá? Como eu estou conectado como usuário administrador, eu tenho acesso a tudo. Então eu tenho acesso a essas duas opções. E eu vou estar mostrando aqui cada uma delas, tá? Então vamos lá, vamos cadastrar um cliente pelo caminho aqui, cadastro pessoas, tá? Quando eu abro o cadastro de pessoas, ele já lista todas as pessoas que estão cadastradas atualmente. E aqui ele mostra, ó, tem cliente, tem usuário, tem vendedor, tem todo tipo de fornecedor também, tá? E eu vou cadastrar agora um novo cliente, tá? Então a gente já tem um cliente cadastrado chamado cliente exemplo. Eu vou cadastrar o cliente exemplo 2. Lembrando que na empresa aí você vai cadastrar tudo bonitinho. Vai cadastrar o cliente Maria, o cliente João, tá? É que aqui eu estou fazendo teste, estou fazendo demonstração. Então eu vou clicar aqui no lado esquerdo na ação adicionar. Vou deixar pessoa física mesmo. É um usuário? Tá vendo? É um vendedor? É um funcionário? Não, é um cliente. Então marco aqui cliente. Quando eu marco cliente, essa aba dados do cliente é habilitada, ela é exibida, ó, tá bom? Eu vou voltar aqui rapidinho. Então na tela de cadastro de pessoas, eu tenho acesso a todos os tipos de pessoas, ó, tá bom? Por isso que é uma tela interessante para ficar habilitada mais para o administrador ou para aquele usuário que possa realmente cadastrar qualquer tipo de pessoa. Quando você tem um usuário que só pode cadastrar cliente, é legal você não permitir cadastro de pessoa e permitir somente o cadastro de cliente, tá bom? Então marquei cliente aqui, coloco o nome, cliente exemplo 2, tá? E coloco todas as informações do cliente, né? CPF, data de nascimento, RG, endereço, se eu quiser colocar uma foto. No endereço eu coloco e-mail e telefone celular, que hoje é muito importante, tá bom? E como lá no cadastro, no vídeo demonstrativo de cadastro de pessoas já está bem explicado, bem detalhado cada um desses campos, eu não vou perder tempo aqui nesse vídeo, porque o interessante aqui é mostrar e falar mais sobre cliente, tá? Então marquei cliente, foi habilitada essa aba dados do cliente, eu venho aqui nela, tá? A primeira informação é cliente bancário desde quando, tá bom? Isso é legal você preencher, se preocupar com isso, e você fica recebendo cheque desse cliente. Caso contrário, pode pular. Aqui na categoria, eu preciso definir qual é a categoria desse cliente. Esse cliente é um cliente atacadista, ou seja, eu vendo no atacado para ele. É um cliente consignatário, né? Ou seja, ele leva peças em consignação, ou ele é um cliente do varejo, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho desse consignatário aqui, porque é o seguinte: algumas empresas chamam a pessoa que leva a peça em consignação de vendedor, de representante, de consultor, de sacoleiro. No nosso programa, a gente chama o cliente, a gente chama a pessoa que leva a peça em consignação de cliente consignatário, ou seja, é um cliente da categoria consignado, tá bom? Só esse detalhe. Esse cliente também pode trabalhar nas três categorias. Eu posso vender para ele nas três categorias. Porque normalmente, na atacado eu vendo com um desconto maior, com um preço melhor. No varejo já tem menos desconto, ou às vezes nem desconto algum. E no consignatário eu dou também um determinado desconto, que às vezes, na maioria dos casos varia com a performance, né, do consignatário.
Aqui nesse canal vai ter vídeos falando sobre vendas, então vai mostrar essa questão da categoria, falando sobre consignação, também mostrar essa questão de desconto, de comissão para o consignatário, tá? Então não precisa se preocupar ainda com isso. Só vamos nos preocupar aqui em lembrar que quando eu estou cadastrando o cliente, eu tenho que informar de qual categoria ou quais categorias ele é, tá bom? Nesse caso eu vou falar que é um cliente do varejo, tá? Posso estabelecer um desconto padrão para ele, e aí lá no momento da venda o programa já pode atribuir esse desconto, tá? Quando a gente tiver no vídeo, né, sobre vendas, a gente vai entrar mais a fundo sobre essa questão de desconto. Comissão, não faz sentido eu atribuir comissão para o cliente varejo atacado, somente para o cliente consignatário. E meta também, somente para o cliente consignatário, tá bom? E uma dessas três categorias tem que ser a padrão, tá bom? Eu poderia marcar as três e somente uma tem que ser a padrão, tá bom? Eu vou deixar só varejo. Aqui embaixo a gente tem, antes a gente tem carteira do vendedor. Na carteira do vendedor, o que significa isso? Esse cliente que eu estou cadastrando, ele está na carteira de qual vendedor? Eu poderia chegar aqui e falar que ele está na carteira do vendedor exemplo 2, tá bom? Tá? Então ele está dentro da carteira do vendedor exemplo 2. O que significa? Que quem atende ele é o vendedor exemplo 2, tá? Beleza? Na situação, você pode definir se esse cliente atualmente está ativo ou inativo. Eu vou deixar ativo, até porque eu estou cadastrando ele agora, mas vamos imaginar que você tem um cliente lá da sua empresa e ele ficou inadimplente, ele está devendo para a empresa e você quer inativar o cadastro dele para evitar que novas vendas sejam feitas para ele. Você vem no cadastro, marca inativo e coloca o motivo, inadimplência, tá? E informa aqui o motivo, tá bom? Vou deixar ativo. A próxima aba é de indicações. Vai ter um vídeo aqui nesse canal falando mais sobre essa ferramenta, sobre essa funcionalidade de indicação de clientes, tá? Mas basicamente funciona da seguinte maneira. Um cliente pode indicar outro cliente e ganhar uma comissão por isso. Então vamos lá. Vamos imaginar que a Maria que é uma cliente, indicou a cliente Joana. Toda vez que você fizer uma venda para a Joana, você pode estar dando uma comissão para a Maria, tá? Que se chama comissão para o cliente indicador, tá bom? Então aqui eu informaria qual o cliente que indicou, né? Esse cliente que eu estou cadastrando, ele foi indicado por qual cliente? Eu poderia marcar aqui e estabelecer uma comissão para esse cliente indicador. Eu também poderia, aqui no lado direito, informar quais são os clientes que esse cliente que eu estou cadastrando indicou, tá bom? Então, no lado esquerdo, eu marco quem indicou esse cliente e no lado direito eu marco quem esse cliente indicou, tá? Se for o caso, tá bom? Normalmente você vai informar aqui por quem ele foi indicado e estabelecer uma comissão, tá bom? No vídeo que a gente vai falar especificadamente dessa funcionalidade, dessa ferramenta, vai ficar melhor, vai ficar mais detalhado e mais fácil de entender, tá bom? A próxima aba é forma de pagamento proibidas, ou seja, aqui eu posso estabelecer que para esse cliente aqui eu não vou vender em cheque, eu não vou vender em ficha, tá? São as formas de pagamento que eu não trabalho para esse cliente. Então, se você fizer uma venda para esse cliente lá no financeiro, nas duplicatas dessa venda, nas parcelas dessa venda, você especificar cheque ou ficha, o programa vai rejeitar, tá? Você vai poder informar dinheiro e outro cartão, mas ficha e cheque não, tá bom? Então eu poderia colocar isso aqui. Quando a gente estiver falando mais da parte de financeiro, a gente vai entrar, detalhar o que é o que são as formas de pagamento no sistema, tá bom? Vou deixar em branco aqui. Bom. Aneleira, isso aqui é o tamanho de dedo do cliente. Então, se você tem cliente no varejo e ele é um cliente que compra muito da sua empresa, que você vende muito para ele, você pode chegar ao ponto de querer marcar o tamanho dos dedos dele, tá? Dessa cliente, tá bom? Consignatário, né? Dentro dessa aba aqui são informações específicas do cliente que seja da categoria consignado, ou seja, um cliente consignatário. Então aqui nesse campo, que é o único campo que tem aqui dentro, eu posso estabelecer um limite. Então eu chego aqui e falo, ele pode ficar em consignação com 20 mil no máximo.
Tá? Então, o sistema, toda vez que você for fazer uma nova remessa em consignação para esse cliente, o sistema vai validar isso daqui, vai verificar se esse valor limite não está sendo ultrapassado. Tá? Se eu deixar em branco, é sinal que é ilimitado, tá bom? Não vou falar dessa aba de dados para acessar sistemas, aplicativos, porque isso aqui vai ser inativado. Tá? Nas próximas versões não vai ter mais essa funcionalidade aqui, tá bom? Essa abinha aqui, tá bom? Bom, informado isso daqui, já informei os dados gerais, já informei aqui os dados específicos de cliente, clique em salvar. E o nosso cliente agora está cadastrado aqui, tá? Ele ficou aqui, ó, é um cliente, tá bom? De qual categoria que ele é? Varejo. Esse outro cliente que estava cadastrado também. Conforme a gente navega aqui nas pessoas, ó, ele vai mostrando a foto para quem, para aquelas pessoas que têm foto. Então eu posso chegar aqui nesse cliente que a gente acabou de cadastrar e colocar uma foto para ele, tá bom? Tá? Colocar uma foto aqui e salvar. Tá bom? Tá? Conforme eu vou navegando, ele mostra a foto ao lado ali. Tá? Bom, essa é a maneira de cadastrar aqui em pessoas. E eu vou mostrar agora como cadastrar um cliente por aquele outro caminho, tá bom? Vou em cadastro, mais clientes. Quando eu clico aqui, abre essa tela, ó, ele só me mostra os clientes, tá vendo? Lá na tela de pessoas, ele mostra todas as pessoas. Na tela de clientes, ele já me mostra somente os clientes, tá bom? Bom, no lado esquerdo eu vou clicar aqui na ação adicionar, pessoa física, vou colocar aqui cliente, cliente exemplo 3, tá? Colocaria todos os dados, CPF, RG, endereço, tá? E na aba dados do cliente, tá vendo aqui, ó, que ele nem me dá as outras opções de tipo de pessoa, tá? Por quê? Porque aqui eu tô no cadastro de cliente. No dados do cliente eu venho aqui, falo que esse cliente é um cliente do atacado, tá? E que normalmente eu dou 20% de desconto para ele, é a categoria padrão dele. Ele não está na carteira de nenhum vendedor, ele está ativo. Forma de pagamento proibida não tem, clique em salvar, tá bom? Pronto, está cadastrado aqui o cliente exemplo 3. Se a gente voltar na tela de pessoas, ó, ele não apareceu aqui ainda, por quê? Porque essa tela já estava aberta. Clica aqui no filtrar, ó, F5 para recarregar, e agora ele apareceu aqui, tá bom? Então, basicamente, o cadastro de cliente é isso. É um tipo de cadastro que você vai estar usando muito no dia a dia, principalmente quem trabalha vendendo aí no varejo, tá? E para finalizar esse vídeo, eu queria tocar num ponto importante. Nem sempre é possível você cadastrar o cliente, tudo ali no cadastro bonitinho, com CPF, com endereço, com telefone, com e-mail. Às vezes você está ali na correria e o cliente só informa o CPF ali no momento da venda e você vai fazer a venda. Não vai ter tempo para cadastrar todos os dados dele. Lógico que sempre que possível é interessante cadastrar, porque você vai ficar com e-mail, com telefone, podendo entrar em contato, depois mandar algo sobre promoções, sobre novidades, tá bom? É importante tocar nesse ponto. Então aqui você poderia chegar a cadastrar um cliente chamado aqui de consumidor final, por exemplo, seria um cliente genérico, e no sistema tem como você configurar para lá no momento da venda o sistema apenas pedir o CPF, evitando que você tenha que entrar obrigatoriamente e cadastrar todos os dados, tá? Então pode ficar tranquilo que tem essa opção no programa. Bom, basicamente o cadastro de cliente é isso. Se esse vídeo foi interessante para você, por favor, curta, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Obrigado e até o próximo.